Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Boa noite, amigos. Mais uma terça-feira, mais uma live nos bastidores da política. Hoje, dia 15 de abril de 2025. Estamos na Semana Santa. Sexta-feira santa, abençoada, feriado nacional. No sábado vai se alongar. Domingo, que já é o descanso mesmo. E na segunda, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Então, vamos ter aí um feriadão à frente aí para podermos ter um descanso e colocar as nossas ideias em dia. Vamos deixar o pessoal entrar na live para a gente poder começar e tratar dos assuntos. Agora mesmo saiu uma decisão onde o mandato de segurança que foi impetrado pela vereadora Tamires Rangel, filha do deputado Tiago Rangel. O juiz titular retornou e cassou os efeitos da liminar concedido no mandato de segurança impetrado pela vereadora. E nesse momento, na Câmara Municipal, está acontecendo uma discussão acerca se é juridicamente possível, pelo regimento da casa, abrir uma nova sessão para debater e votar a reforma administrativa ou não. Então, eles lá suspenderam a sessão por 15 minutos e o presidente da mesa lá, o Fred Rangel, suspendeu a sessão por 15 minutos e está aguardando uma reunião lá com os membros da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para definir se pode ou se não pode hoje mesmo votarem a reforma administrativa. Vamos aguardar o pessoal entrar ali. Eu vou ler para vocês aí a decisão que saiu agora há pouco. Os advogados de ambas as partes estiveram reunidos com o juiz, que o titular da vara é Dr. Leonardo Cajueiro. E Dr. Leonardo Cajueiro retornou no dia de hoje. Já havia um parecer do Ministério Público pela revogação dos efeitos da suspensão. Pode deixar aqui, depois acabar aí, centraliza aí. E hoje ele já chegou com parecer do Ministério Público, atendeu no seu gabinete lá os advogados, tanto da vereadora, como da Câmara, como do Executivo Municipal. Hoje a gente vai falar pausadamente sobre isso. Vê aí, José, você já tem algum comentário? Vê se tem algum comentário no Facebook. Se tiver algum comentário pra gente ler. Não tem comentário, vamos ver lá no Instagram, tem algum comentário. Já tem pessoas que entraram, mas ninguém comentou ainda. Então, vamos aguardar mais pessoas entrarem na live para a gente poder abordar esse tema, que é um tema que surgiu agora, nessa tarde e noite de terça-feira. Vamos lá, José. Enquanto ninguém faz comentários, coloca aí para a gente ler a decisão que cassou a liminar que foi concedida dentro do mandato de segurança, que impedia a votação
da reforma administrativa. Então, essa liminar caiu agora há pouco com a decisão do magistrado excelentíssimo doutor Leonardo Cajueiro. Pode subir aí, coloca na tela, José, para a gente acompanhar e as pessoas que estão nos acompanhando aí em primeira mão. Essa decisão saiu agora, ela está sendo debatida nesse momento na Câmara Municipal. Nesse momento, a sessão foi suspensa. Já foi votado, o líder do governo, Juninho Virgílio, requereu urgência para votar a reforma administrativa. A urgência já foi votada, já foi concedida e o vereador Juninho Virgílio, líder do governo, pediu que, ao final daquela sessão que eles estavam terminando já, que se iniciasse uma outra sessão, que se o presidente convocasse ali naquele momento uma outra sessão para dar continuidade e poder hoje mesmo votarem a reforma administrativa que ficou retardada aí por uma semana. Na minha previsão que eu fiz aqui na terça-feira, eu previ que essa decisão seria suspensa na quarta-feira, e isso não ocorreu. Até porque o juiz que concedeu era um juiz substituto e ele tinha que tomar os devidos cuidados para que uma decisão... não é qualquer juiz que concede uma liminar e não é qualquer juiz que caça uma liminar. Então o juiz acolheu ali as manifestações da presidência da casa, do Legislativo, da Câmara, acolheu ali os pedidos do Executivo, na pessoa do procurador do município, e o ouviu, mandou o Ministério Público se pronunciar. O Ministério Público já havia se pronunciado na data de ontem pela suspensão da liminar. O Ministério Público não via motivos para que a liminar tivesse sido concedida. Então, o doutor Leonardo Cajueiro já assumiu embasado por um parecer do Ministério Público. Então, ele já tinha ali um parecer do órgão do Ministério Público dizendo que apresentava os argumentos pela suspensão da liminar. Vamos ler ali a parte que nos interessa, da suspensão da liminar. Despacho proferido pelo juiz singular, que é o doutor Leonardo Cajueiro. Juiz singular, o que é isso? O único juiz de piso, juiz de primeira instância, que é decidido por uma única pessoa, não tem colegiado, é juiz singular, juiz único. Então, o juiz da vara ali, da comarca ali, é o doutor Leonardo Cajueiro. Ele diz ali que recebeu hoje, nessa data, em seu gabinete, os advogados que oficiaram nos autos, de ambas as partes. Então, ele recebeu ali os advogados da Tamires Rangel, recebeu ali o advogado da Câmara Municipal, recebeu ali no gabinete dele os advogados do Executivo Municipal. E isso é estabelecido, não tem nada errado, juiz conversar com as partes, isso já é previsto, ele coloca ali, inclusive, o artigo que consta na artigo 7º da Lei 8.906 de 1994. É lícito ao juiz receber os advogados para se manifestarem e ele ouvir ali um resumo dos pedidos. Uma vez que as respectivas informações do presidente do mandado de segurança já foram prestadas, assim como há nos autos manifestação do Ministério Público, passo a analisar o pedido de reconsideração do pedido de liminar. Quanto à segunda manifestação da impetrante, como bem destacou o parque de promoção, trata-se de tentativa. A Tamires, ela tentou ampliar o pedido dela que ela tinha feito na inicial. E isso não é permitido. Ela pode agora agravar, ela pode agora recorrer, mas dentro do mandado de segurança não cabe
não cabe ela querer mudar o pedido original que ela fez. Então, ali ele diz que o objeto que ela queria aumentar ali não pode ser tratado nesse mandato de segurança. Sobe. Retomando as questões inicialmente levantadas na peça exordial, na peça inicial, lá na peça interpretada lá pela Tamires Rangel. Na condição de vereadora do município, sustentando, em resumo, violação ao direito líquido e certo pela não devolução do projeto de lei ao chefe do Poder Executivo em afronta ao regime interno, aprontando ainda irregularidades no aumento de despesa com o pessoal sem a devida adequação orçamentária prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, foi por esse motivo que a vereadora Tamires Rangel impetrou o mandato de segurança. Por que ela impetrou o mandato de segurança? Ela impetrou o mandato de segurança porque ela não via no projeto de lei, ela não encontrou no projeto de lei da onde sairiam os recursos para pagar os cargos e secretarias criados com essa nova reforma administrativa. Muito embora o documento anexado não contenha o título de declaração do ordenador de despesa, constata-se que o documento substancialmente indica o impacto orçamentário com a implementação da medida denominada reforma administrativa. Ali o juiz está reconhecendo que havia sim no projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, pelo representante do Poder Executivo, o prefeito Vladimir Garotin. Ali o juiz, doutor Leonardo Cajueiro, ele reconhece que, embora não estivesse lá como nome declaração do ordenador de despesa, existe sim, dentro da lei da reforma administrativa, elementos que prevêem o impacto orçamentário com a implementação da medida denominada reforma administrativa. E explica, deixando de exercer juízo de valor quanto ao conteúdo. Ele ali não quer dizer se aquilo ali explica ou se aquilo ali não explica. Ele não está emitindo juízo de valor, ele não está falando que está certo ou que está errado, ele está dizendo que consta. Deixando de emitir juízo de valor quanto ao conteúdo, a fonte dos recursos públicos suportarão as respectivas despesas, logo que seria o causador do vício. Então, o que seria o vício não tem vício, porque está dentro da lei o que foi concedido, o motivo pelo qual foi concedido a liminar. Ali ele ainda dá um puxãozinho de orelha. Os juízes costumam dar puxão de orelha nas partes. O doutor Leonardo Cajueiro dá um puxãozinho de orelha tanto na Tamires Rangel como no juiz substituto que concedeu essa liminar. Ele deixa ali muito claro: bastava uma observação mais acurada do conteúdo do projeto. O que significa isso? Bastava ler o projeto. Ali ele está querendo dizer que a vereadora Tamires Rangel e que o juiz substituto não leram o projeto da reforma administrativa, porque bastava ler que estava lá dentro. Além disso, verifica-se que em manifestação apresentada sanou eventual, mesmo que não tivesse tido essa declaração lá das despesas da lei da responsabilidade fiscal, o juiz diz ali que mesmo que se não houvesse, como eu falei aqui na terça-feira, o prefeito Vladimir Garotin colocou uma declaração taxativamente dizendo que estava de acordo com a lei da responsabilidade fiscal. Ali ele coloca: sanou eventual, a declaração do prefeito sanou omissão ou irregularidade nesse tocante. Sanou como? Com a declaração de forma expressa pelo chefe do Poder Executivo. Vladimir jogou nos peitos e falou: eu digo que está de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Eu sou o prefeito, quem vai ser penalizado se tiver algo errado vai ser eu, prefeito. Então, eu digo que está tudo certo. O prefeito ali jogou nos peitos e assumiu. Por isso que eu falei que a liminar poderia ser cassada na quarta-feira passada.
mas foi cassada hoje. Por fim, o juiz ainda encontrou outra irregularidade. O juiz ali diz que não bastasse eles não terem lido a lei, o juiz substituto não ter lido a lei, a impetrante Tamires Rangel não ter lido a lei, o advogado da Tamires, o primeiro advogado da Tamires, o que entrou com o mandato de segurança, ele está suspenso dos quadros da OAB. Então, o advogado que a Tamires colocou para representá-la, ele está suspenso. E o juiz ali taxativamente diz: logo que seria o causador do vício, não estava ocorrendo. Não. Ali ele diz, já está no segunda coisa ali. Ou seja, em que pese a regularização posterior da representação processual da impetrante, haveria outro motivo para que a liminar não fosse concedida. Então, o juiz ali cita que a liminar não poderia, que se ele fosse o juiz que tivesse ali, que ele como titular, ele jamais daria essa liminar. Primeiro, porque o que o mandato de segurança arguía estava na lei, que era ele está de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Já estava ali dentro da lei. E segundo, o advogado que entrou com o mandato de segurança, ele estava provisoriamente com a OAB dele suspensa. Ou seja, ele não poderia ser advogado naquele mandato de segurança. Sobe ali, não vamos citar o nome do advogado por questão de ética. Diante do exposto, o excelentíssimo senhor doutor juiz Leonardo Cajueiro revoga a liminar concedida lá atrás. Deixa de proferir sentença, quer dizer, ele não encerra o assunto por cautela. Esclareça o parquet, quer dizer, esclareça o Ministério Público se a sua manifestação se refere tão somente a liminar, se o Ministério é contra o pedido de liminar ou se é contra o mandato de segurança. Que ele esclareça se refere ao pedido de liminar ou se trata da manifestação prevista no artigo 12 da Lei 12.016 de 2009. Após a manifestação do Ministério Público pela segunda vez, voltem conclusos com prioridade aos autos ao excelentíssimo juiz ali, 15 de abril de 2025. Volta pra cá, já abre pra cá, pra mim falar com Quintanilha. Quintanilha, noite movimentada, coloca ali, Josiel. Noite movimentada na cidade de Campo dos Goytacazes. Vocês aí, por favor, vocês que estão nos bastidores aí, vocês veem aí se tá tendo alguma movimentação na Câmara, vê se vai botar para votar ou se não vai para votar, o que tá acontecendo lá na Câmara. Me mantém informado aqui. Então, a sessão da Câmara havia sido suspensa, acredito que nesse momento ela já deve ter votado. Você entendeu, Quintanilha, o que tá acontecendo? Entendi, mas ainda suspenso, a sessão ainda encontra suspenso. O presidente da Câmara, o líder do governo, pediu urgência na tramitação desse projeto, foi votado e aprovado, e o líder do governo, Juninho Virgílio, pediu que o presidente convocasse uma nova sessão para votar já no dia de hoje essa lei de reforma administrativa. O vereador Marquinhos Bacelar subiu e disse que o jurídico do gabinete dele, como o jurídico de outros gabinetes de vereadores, achava que não poderia, criando um precedente, uma insegurança jurídica, numa forma de querer votar rápido demais. Por que não se votar amanhã? Por que se votar agora na calada da noite? Quintanilha, boa noite. Boa noite, Edmar. Boa noite a todos que estão nos assistindo.
Edmar, surgiu isso aí, essa liminar, né, surgiu não de forma inesperada, mas sim a decisão de querer votar hoje, sim, inesperada. A queda da liminar. Era questão de tempo. Né? Mas a decisão de votar hoje, logo hoje, que ela acabou de sair... Caiu e já votar. Exatamente, na mesma sessão praticamente. E até porque as partes nem foram intimadas ainda. Eu acho que é esse o óbice ali. Tomou-se conhecimento da decisão, porque o processo é público, qualquer um que acessar lá o processo tem acesso a toda a movimentação do processo, então tornou-se público a decisão. Mas não foi intimado da decisão as partes. Não foi intimada a prefeitura, não foi intimado o presidente da Câmara, não foi intimada a impetrante do mandato de segurança, Tamires. Então eu acho que é isso que está sendo arguído lá pela CCJ. A gente pode votar antes de receber formalmente um comunicado que caiu eliminar? Ou só por a gente saber? Porque quando tem vou dar um exemplo. Quando tem um réu preso, o juiz concede um alvará de soltura. A delegacia não pode soltar. O delegado lê lá. Antes Quintanilha está liberado para fazer as gambiarras dele. Mas o delegado não pode soltar. O diretor do presídio, se você estiver no presídio, não pode soltar. Por quê? Porque ele precisa formalmente do alvará de soltura assinado pelo excelentíssimo juiz e entregue de forma presencial. Um oficial de justiça leva a casa de papel lá ao presídio, leva em mãos o alvará de soltura. Por isso que muitas vezes o juiz libera e demora aí nos 2, 3 dias pro réu ser solto. Então aí tá uma questão. Pode-se votar hoje antes das partes serem formalmente intimadas? Então, Edmar, aí faltou então uma questão de organização aí da liderança do governo, né? E até mesmo da base do governo. Eu acho que por cautela, por dever de cautela, pode tirar a decisão daí, por dever de cautela, eu recomendo, eu sei que o presidente da Câmara não está me ouvindo, o Fred Rangel, por cautela, presidente Fred Rangel, se tivesse sentado na cadeira da presidência, por cautela, mesmo que eu, Edmar, achasse que eu poderia votar, eu não votaria hoje. Eu não colocaria uma medida que vai causar um impacto tão grande que não foi discutido nem um dia, nem uma hora, ser colocado para votar agora na calada da noite. Todo mundo sabe que o governo, o executivo tem maioria e que vai ser aprovado? Sim. Mas tem que ter pelo menos o mínimo de formalidade, o mínimo de ritual. Eu acho, Edmar, que o governo quer evitar exatamente isso, por exemplo... Debates, discussões sobre o assunto, porque é desgaste. Então você está querendo dizer que o prefeito Vladimir, assim que tomou conhecimento da revogação da liminar, ele mandou a sua base pedir urgência, o líder do governo pediu urgência e mandou que se abrisse uma nova sessão e que se analisasse hoje. Prefeito Vladimir Garotinho, também acho que o senhor não está assistindo. Acho que o senhor está ligadinho lá. Alguém deve ter ligado de um celular lá. O senhor não está lá dentro da reunião, mas o senhor está acompanhando pelo celular. Tem certeza que alguém que está lá na sala da reunião está com a ligação direta com o prefeito. O prefeito está se ouvindo tudo que está sendo discutido lá na CCJ. E ele está dando o palpite dele. Vota.
vota. Igual lá atrás, Exatamente. quando ele perdeu a presidência da Câmara. Todo mundo falava, prefeito, primeiro dia de retorno do recesso, primeiro dia de sessão na Câmara Municipal, o senhor querer eleger o presidente, por que tanta urgência? E ele bateu o pé e vota. Precipitou-se no mínimo, né? Tomou na preula. Né, José? É preura, o nome é preula. Preura, né? Tomou na preura. Então, excelentíssimo senhor prefeito Vladimir Garotinho, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, por que a necessidade de votar isso hoje? Edmar, é porque o raciocínio é o seguinte, né? Todo mundo, como você já disse, todo mundo sabe que o governo tem a maioria na Câmara, né? E a Tamires também sabia que entrando com a sessão mais dia ou menos dia iria cair. Era só retardar. Exatamente. Era talvez para eles terem tempo de analisar melhor, para poderem construir melhores argumentos para debater. Exatamente. E conseguiram. Se eles forem pessoas que fizeram o trabalho, o dever de casa, foi dada, a justiça deu a eles uma semana para eles analisarem a lei da reforma administrativa. Deu uma semana para eles entregarem para os advogados, porque cada gabinete tem um advogado, deu uma semana para cada gabinete ali entregar o jurídico para poder estudar, para encontrar meandres ali que possam entrar com outro pedido de suspensão dessa votação. Então, para se assegurar, o governo já quer que vota logo. Exatamente. Não quer perder mais tempo nenhum. Não quer correr o risco de amanhã ter outra ação e com outro pedido de liminar e com outra concessão de liminar e que vai retardar a votação. Exatamente. Então, eu acho que aí que é o medo do prefeito Vladimir. O medo do prefeito Vladimir parte exatamente de que tem uma outra manobra jurídica e de que dê nova liminar e que suspenda mais uma vez. Vamos ler os comentários ali, Josiel, que no início eu já comecei logo falando dessa notícia, que o intuito de eu vir aqui é esclarecer e informar. Vamos ali. Não tem ninguém antes de William, não? Por que você botou o William primeiro aí? O William Alves esteve lá hoje no meu escritório. Boa noite, William Alves. O William Alves aí é o editor-chefe do portal de notícia Campos Desinforma. Portal de notícia Chapa Branca da Prefeitura. Brincadeira, meu amigo William Alves aí, do portal Campos Informa. E sempre informando a população. Lourinho do Detran, Lourinho de José Cláudio. Boa noite, Edmar. Boa noite, Lourinho. Paulo Henrique, boa noite, Edmar. Boa noite. Diego Ribeiro, Edmar, por que esmiuçais? É Japona. Japona, aí apareceu. Diego Ribeiro, Japona, eu tô querendo falar com você. Se você puder, compareça amanhã no meu escritório, que eu preciso de uma audiência com Vossa Senhoria. Já que a gente não vê você. Eu vi um vídeo aí, você passando com uma papinha. Você igual um pai de santo, obeso, passando igual um rei momo e com uma papinha ao lado. Não vamos entrar no mérito do que seja papinha. Os entendedores, bons entendedores, saberão o que é papinha. Acho que todo mundo já entendeu. Você sabe o que é papinha? Vamos ver então. O que é papinha? Papinha não é o vereador lá de Travessão, não, tá? Eu achei que era ele. Ah, tá. Esquece! Ivan Rodrigues, boa noite. Ivan Rodrigues de Donana. Um abraço aí pra todos de Donana. Diego Ribeiro, ele não leu. Li, Japona. FJ Vasco, deixa o cavalo dele andar. Cavalo deve ser meu cavalo. Vanessa Nascimento, grande repórter, ilustre repórter aqui da Rede Aurora de Comunicação. Vanessa Nascimento tá trabalhando lá em São Francisco do Itabapuana. Vanessa, fala com a prefeita Cíntia para ela tomar cuidado com essas adesões de ata que ela vem fazendo aí, que o Ministério Público tá de lupa, hein? Cuidado, hein? Já é pouco dinheiro e ainda se desperdiça, aí que complica mais ainda.
Sobe ali, meu amigo Zequinha Correia, sempre viajando aí pelo Brasil. Ele já era aposentado, mas agora ele está exercendo a aposentadoria dele, está contando as horas pro dia acabar. Não tem nada pra fazer, só cuidar da vida dos outros. Zequinha é um exímio fofoqueiro, sabe da vida de todo mundo ali de Barcelos. Se você quiser saber da vida de alguém em Barcelos, só perguntar pra Zequinha. Quando ele não tá viajando, porque Zequinha é Nordeste direto. Zequinha vai a Porto de Galinhas como a gente vai a Gruçaí. Zequinha já foi a Porto de Galinhas esse ano 5 vezes. 5 vezes Zequinha e a senhora esposa do Zequinha já foram a Porto de Galinhas 5 vezes. Isso aí, meu amigo Zequinha. Mais do que merecido as suas férias. Borges Mendes apareceu. Boa noite, Borges. Na live Edmar, seu telefone funciona na Japona. Só a minha live para fazer o telefone de Japona funcionar. E aproveitei aí, já intimei, já está intimado a comparecer no meu escritório amanhã. Matheus Ganda, boa noite. Marcos Oliveira, boa noite. A tropa, o bonde chegou. José Mota, Marcos Oliveira, live top, Thiago Figueiredo, boa noite a todos da Rede Aurora. A tropa, o bonde chegou. Vanessa, ninguém tendo tempo de ler sobre o que se trata, votar e nem discutir o assunto. Exatamente, Vanessa. Mas ali, a Vanessa está falando ali da lei da reforma administrativa. O judiciário deu ali o prazo de 1 semana para eles se adequarem ali e lerem a lei, que eles não tinham tempo. Embora o rolo compressor, eles podem fazer ali 1000 manobras para tentar segurar ali requerimento, igual tem lá na Câmara, no Congresso Nacional, o que se chama obstrução. Eles podem obstruir a sessão também. Começar a fazer requerimentos. Vocês estão ligados aí na sessão lá? Se já começou ou não? Já começou? A sessão continua suspensa. Então, o crime está acirrado. O presidente da Câmara pediu 15 minutos. Já tem meia hora. Porque quando ele pediu, a live estava para entrar no ar. Já tem 35 minutos que eles estão reunidos na CCJ, os representantes da Constituição, de Comissão de Constituição e Justiça. Quem é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça? Vamos ver se vocês são bons aí. Não sei. Dudu Azevedo, meu grande amigo Dudu. Dudu, você tá com a responsabilidade de peso aí nas suas mãos pra você decidir. Fala, você quer falar? Fala. Se depender de Dudu, vai acontecer. Ele não quer nem saber. Mas Quintanilha, se ele tomar uma decisão que não seja jurídica... Mas a decisão não é dele. É nula! Mas a decisão já não passa por ele, né, Edmar? Você sabe? É como você disse. Pera aí, você tá querendo dizer que passa por quem tá do outro lado da linha? Claro. Passa pelo chefe do executivo. Claro. O Dudu já tá com a linha aberta como prefeito. Tá. Dudu e Vladimir trocando uma bolinha ali lá na CCJ. Dudu tá no... o prefeito tá no fone de ouvido. Dudu está com fone de ouvido aí na CCJ? Então Dudu está aí. Vladimir tá falando no ouvido dele. Vota. Coloca pra votar. Aí vamos lá. Maria Eduarda Salles. Os políticos não estão respeitando a Constituição. Imagina o regimento de uma Câmara Municipal. Concordo com você, Maria Eduarda. Perfeito o seu comentário. Os políticos há muito tempo ligaram-se o fô. O pisca-pisca do fô tá ligado. Então nem aí pra nada. Supremo rasga a Constituição. O Supremo Tribunal Federal rasga a Constituição. E o Congresso segue passando por cima da Constituição. Câmara Municipal vai ter que respeitar a Constituição? Se o exemplo que vem de cima é claro, não existe Constituição Federal. Se o presidente Supremo, se o Alexandre de Moraes diz que a Constituição é um detalhe, a Câmara Federal, as câmaras municipais estão autorizadas a ignorar o que manda a Carta Magna do país.
Eu não pega o microfone aí, não vou conversar com você sem microfone, não. Rodolfo Carlos Leal Vasconcelos. Olha que nome bonito, Quintanilha. Rodolfo Carlos Leal Vasconcelos. É nome de político? É promissor esse nome. Rodolfo, ele pode ser chamado de Rodolfo, pode ser chamado de Carlos, ele é Leal e ele é Vasconcelos. Um abraço aí, amigo. Zequinha, obrigado, meu amigo. Adriana Pires, boa noite. Leonardo do Turf, boa noite. Adriana Pires, Campos é internacional. Ontem nós recebemos. Ontem não. Foi ontem ou foi hoje? Foi ontem, né? Ontem nós recebemos, passou tão rápido, nem parece que eu dormi. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje seria a pauta da nossa live, seria a visita do presidente aqui em Campos. Agora, a gente quem apresenta programa ao vivo tem que estar aberto às pautas do momento. Então, a pauta que eu fiz, que era sobre a visita de Lula, eu vou pincelar. Mas a pauta maior é sobre a lei da reforma administrativa. A minha produção, eu tenho certeza que está acompanhando atentamente ali, se não vai pescoção, a volta do Legislativo. Vamos conversar agora com o repórter da Rede Aurora, Pietro. Pietro, que é o filho adotivo do presidente da Rede Aurora, Germano Santos. Coloca a foto de Pietro aqui, ô Josiel. Então não precisa colocar a foto, não. Vai, Pietro. Tá aberto aqui, Josiel? Edmar, boa noite para quem tá assistindo. Eu acho que não tá saindo o seu som, não. Tá saindo o som de Pietro? Pietro, pode falar, Pietro. Então tá ok. Edmar, queria só dizer aqui para vocês, informação que a gente teve aqui em primeira mão é de que vai ser votada realmente a reforma ainda hoje e, por sinal, por coincidência, a sessão acaba de voltar aqui. Acaba, também, vamos ver, tá? vamos colocar aqui, Josiel. Então, coloca aqui o vai ser retorno da votada sessão hoje. da Câmara Municipal. Vamos manter os nossos telespectadores atualizados. Coloca pra mim aqui o que o presidente vai falar. Se o presidente vai colocar pra votar, se o presidente não vai colocar pra votar, qual foi o resultado? Coloca aí, pode colocar. Aí vocês que estão nos acompanhando aí, eu tô colocando aqui ao vivo a sessão da Câmara Municipal, aonde eles se reuniram na CCJ para dizer se vai votar ou não vai votar a reforma administrativa. Aumenta para mim ouvir também, José. Tá ali na mesa o vereador Diego Dias, o vereador Silvinho Martins e presidindo a sessão Fred Rangel. 19 de 25. Gabinete do Prefeito. Projeto de Lei 119 de 25. Dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, de cargo de provimento em comissão e função gratificada e da outras providências. Pode tirar. Eles vão assumir ali por risco e vão adentrar a noite votando a lei da reforma administrativa. O presidente decidiu sim. Dudu, abre aqui agora. Dudu, que é o presidente da CCJ, para quem eu mando um abraço. Dudu mandou vota. Não é à toa que Dudu é o presidente da CCJ, né? Uma das comissões mais importantes da casa, né? Então, está aberta a sessão lá. Vamos deixar acontecer. Vamos falar de Lula ontem. Lula, o que você achou da visita de Lula à nossa cidade? Não o que ele veio fazer, mas a presença dele. Vamos separar a inauguração do novo campus da UF e a presença de Lula. Como você viu Lula em Campos dos Goytacazes? Vamos lá, Edmar. Pra mim, o motivo da visita dele a Campos não foi pela inauguração, foi para criar mais laços e alianças políticas. Ele tá fazendo isso no Brasil todo, né? Então, diga-se de passagem. Não, ele não veio aqui para inaugurar mais um... Ele não tá indo no Brasil todo para inaugurar nada. Ele tá indo para fazer política. Isso mas aí. faz parte. Isso aí faz parte. Isso aí faz parte do jogo. E aí? E aí que eu acho que ficou... Movimentado, né?
O dia movimentado, a polícia, snipe. Tinha 5 na passarela. 5 snipe? Meu Deus. E tinha também equipe de bomba, negócio de antibombas. Ah, mas isso aí é de praxe, né? Isso aí é de A praxe. cidade estava movimentadíssima. Isso aí é de praxe. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, até Josiel estava na segurança do presidente Lula. Tá doido, é mesmo? Até Josiel estava na segurança do presidente Lula. Tem que ter alguém pra fazer a segurança espiritual, né? Ninguém melhor do que... Você faz o L, Josiel? Você faz o L? Não. Ah, tá. Porque o Josiel, ele é discípulo do vereador Anderson de Matos, que é um aguerrido representante da direita. Então, se Josiel fizer o L, ele toma um cascudo do Anderson de Matos. Mas vamos lá, Edmar. Quintanilha, você sabia, vou fazer só um parênteses antes de você comentar. Você sabia que a esquerda de Campos estava com medo de ser um fracasso a presença de Lula, de não ter manifestantes da esquerda de Campos? Eu sinceramente, Jamal, me surpreendi com a quantidade de gente da esquerda. Olha da onde veio essa gente aí. Coloca aí, José. Ônibus de outras cidades. Ônibus vindos de outras cidades integram a craque para Lula. O que é craque? Aquelas pessoas para bater palma e gritar. Até lindo, bonito, gostoso. Lula foi chamado, fizeram um coro lá. Lindo, gostoso e não sei mais o que. Lula. Aí Lula só dava risadinha assim, ó. Aí batia no ombro de Lula. Lindo, gostoso e não sei mais o que. Da onde eram essas pessoas? Eram daqui de Campos? Não. Coloca, sobe lá, José. Vamos ver se tem um vídeo aí. O vídeo fala mais do que 1000 palavras. Ali tá um ônibus. Coloca o vídeo aí. Olha quantos ônibus. Só a quantidade de ônibus para trazer o povo de graça. Olha aí quantos ônibus. De graça não. Tem pão com mortandela e soube que era R$200 para cada um que tava no ônibus. Aí, ó, olha a quantidade de ônibus. Aí, ó. Olha aqui na Beira Rio. Ó. É muito ônibus. Vai deixar mesmo. É muito até ônibus. A prefeitura. Ó, tá indo até na outra ponte lá, um monte de ônibus, ó. Ó, até a prefeitura colocou os carros da prefeitura para trazer o recheio para linguiça. Não. Isso não procede. Nosso dinheiro do povo. Não. Isso não procede. O prefeito Vladimir Garotinho tem nada a ver com isso. Eu dou acesso Ele que é não de certo. consegue fazer o movimento dele em ar livre. Isso aí não tem nada a ver com o Vladimir, Mas amigo. traz para lugar confinado, apertado, trazendo esse povo aqui, ó, para encher a linguiça deles. Nós estamos aqui pedindo isso aqui, ó. Anistia para os inocentes. Direita ó. presente. Nós viemos de graça. Nós viemos com carro, de ônibus, de bicicleta. Nós estamos aqui pedindo anistia já. Ali os um elogio inocentes a que estão Lula, em Lula Brasília. ladrão. Aqueles que estão Chamar sofrendo. Lula de ladrão Cabral é um pegou elogio. 400 anos de cadeia e está livre. A mulher dele pegou 70 anos de cadeia e está livre. E tem os inocentes lá em Brasília que não Mulher de querem. quem que pegou 70 anos de cadeia, meu Deus? A Janja. Precisamos da anistia. Mas por isso que a direita fica E o desacreditada. Lula foi anistiado junto com o Cabral e essa turma toda. Lula não foi anistiado, não, meu filho. O Lula foi descondenado. E a mulher dele não foi. A mulher dele, a primeira, tá morta. Tá lá no céu Nem ou no... deu tempo de condenar Tá lá no ela. céu ou no inferno. Ninguém condenou. E a outra Janja, que o pessoal compara ela com a canja, vocês entenderam, né? Precisa falar. Senão o processo come. Ela não foi condenada a nada, não. Tira aí, José. Fala, agora você já sabe de onde veio a esquerda que estava presente lá na inauguração da nova sede do campus da UF. Da UF, né? Bom, Que é, diga-se de passagem, um grande marco para a cidade de Campos Goytacazes. Isso sim, isso de maneira nenhuma. Independente de Lula, independente de não Lula,
é um avanço para a cidade de Campos. Aumenta ainda a tradicional, o polo de ensino que se encontra aqui em Campos. O ENF, agora a UF era um lugarzinho apertadinho. A UF era ali perto daquela cidade da criança, não era? Então, apertadinho ali, não tinha nada. Nós vamos falar ali como ficou a nova organização da UF. Fala aí o que você quer falar, que eu vou falar da nova organização da UF. Coloca aí, José, lá em cima só, o número 8. Pode falar. O horário era um horário de trabalhar, né? 4 horas, né? 4 horas da tarde. Tava marcado para as 15, começou acho que 16h30 e estendeu pra noite. Estendeu? Estendeu pra noite. Acho que até 19 horas a Lula ainda tava aqui em Campos, lá no evento ainda. Eu acho que eu vi o comboio passar ali antes das 6, retornando. Que 6 horas você... Exatamente. Eu puxo meu comboio também. Vamos lá. O UF, o novo campus da UF, inaugurado ontem, dia 14 de abril, localizado ali na Avenida 15 de Novembro. Ele tem a capacidade aproximadamente para abrigar 5.000 alunos. Foram investimentos que foram apresentados em 2020. Não, as obras foram retomadas em 2020. Esse campo já tinha sido iniciado, mas tinha sido paralisado por falta de verbas. E o deputado Vladimir Garotinho, em 2020, quando era deputado, ele apresentou uma emenda de bancada e acrescentou 41 milhões, o que proporcionou a retomada das obras. Mas mesmo assim ainda foi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e agora 2025 se concretizou esse sonho aí dos alunos da UF lá. O prédio lá é composto de... tem o bloco A. São quantos blocos? Sobe ali para ver quantos blocos. São 2 blocos. No bloco A tem 7 andares, 36 salas de aulas, 28 gabinetes de professores, 11 laboratórios, uma biblioteca, 1 auditórios, diretórios acadêmicos. Tá cochilando, José? Acorda. E o setor administrativo. Tem mais, José. Sobe agora para me ler lá em cima. E quais são os cursos que é oferecido lá? Ciências econômicas. Aí, quem tá fazendo ciências econômicas aí? Não é ciências econômicas, não. É ciências contábeis. Ciências econômicas, ciências sociais, bacharelado em licenciatura, geografia, bacharelado em licenciatura, história também, bacharelado em licenciatura, psicologia e serviço social. Eu antigamente só pensava que na UF era só serviço social. Quando falava UF, para mim, eu ligava o nome assistência social. E pós-graduação em estrito senso, em funcionamento no antigo polo. Lá naquela rua ali, perto ali da onde hoje é a Cidade da Criança. As obras começaram ainda em 2009, pelo Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. O nome do programa era REUNE. Ainda no segundo mandato de Lula ainda era presidente, foi tomada ali para começar a obra no segundo mandato de Lula. Contudo, a construção foi paralisada em 2012 por falta de recurso. Desde então, passaram-se quase 13 anos. 2020 paralisou e retomou, e agora a conclusão. Teve a conclusão do bloco A em dezembro e agora a conclusão total entregue para que os estudantes possam participar ali. Coloca ali, Josiel. Vamos colocar ali o prefeito Vladimir. Ele foi um grande destaque, Quintanilha, nesse evento. O prefeito, não o presidente. Não. O presidente apagadinho. Vladimir, eu parabenizo o prefeito Vladimir por ele ter ido ali em território que ele sabia que ele ia encontrar hostilidade. Edmar, mas é o que eu já falei e vou repetir aqui.
O Vladimir, ele não é de direita, não é de esquerda. O Vladimir é o centrão. Ele é centrão. Não, mas ali ele se demonstrou que ele é de direita. Porque a craque do Lula, vindo lá sabe-se da onde, não daqui de Campos, pediu ele pra fazer o L. Vladimir, faz o L. Vladimir, faz o L. Acho que até que Caio Viana, ninguém falou pra Caio Viana levantar pra fazer um L, mas parece que Caio Viana levantou lá atrás, fazendo tipo um L. Eu tenho até um vídeo aqui, vou mandar pra você, José, pra você colocar esse vídeo aqui, pra gente ver se Caio fez o L ou se Caio não fez o L. Mas... Vamos tirar a prova dos 9 aqui. Mas é exatamente isso, Dimar. Coloca aí, José. Vamos ver se Caio fez o L ou se Caio não fez o L. Mas é exatamente isso, Quando você Dimar. tá preparando aí, nós vamos bater um papo aqui. Mas é exatamente isso, Dimar. O centrão é exatamente isso. Ele não se posiciona hora nenhuma. Ele vai de acordo com... Mas ali ele foi emparedado. Faz o L. Ele podia fazer o L por... Não, mas aí ele não vai fazer faz o L. Faz o L e guarda. Não, mas aí é exatamente isso. Se ele fizer o L, vão pedir ele também pra fazer a minha perto de Bolsonaro. Então ele nunca vai fazer nada que deu uma origem, um certo. Mas na última eleição, Vladimir retardou o quanto pôde, mas no final ele declarou, embora a equipe dele, que da sua grande maioria é de esquerda, a sua equipe toda e com Lula, e ele como chefe do executivo, ele falou: eu vou votar em Bolsonaro. Mas liberou todo mundo. Vocês votam quem vocês quiserem. É exatamente isso, Dimar. E a gente nem sabe se ele votou realmente em Bolsonaro. Então, é exatamente isso. Mas deve ter votado. O cara, quando chega a falar que vai votar, ele vota mesmo. É exatamente isso. O centrão, Edmar, ele vai de acordo com o que é Caio fez o L. Cadê, menino? Caio fez o L, não fez L. Colocou? Coloca aí. Coloca o som. Vladimir. Olha lá. Caio. Caio fez que não. Não foi L, não. Aproxima Caio lá. Aproxima Caio. Lindenberg. Sorriso de orelha a orelha. Cadê Caio? Fez sim. Fez? Fez sim. Caio fez o L? Fez sim. Chama o VAR aí, o VAR vai dizer O VAR lá. tá aí, ó. Olha lá. Olha lá. Caio fez o L! Coloca aí, produção, pra fazer uma matéria, manda lá pro Campos 360, coloca o vídeo, assista aqui e coloca a craque do Lula, vindo sabe-se lá de onde, a bordo de diversos ônibus, solicitou que o prefeito fizesse o L. Vladimir faz o L. Ninguém falou o nome de Caio, mas Caio lá atrás fez o L. Caio Viana, candidato a deputado federal, fez o L. Caio Viana é esquerda. Caio, vai ficar mais difícil a eleição agora, hein? Então, deixa lá a produção fazer a matéria pra colocar lá no Campos 360. Daqui a pouquinho, Caio, a cidade inteira vai saber que você fez o L. Mas só pra ressaltar essa questão ainda de direita e esquerda, se Vladimir é direita, esquerda, eu digo aqui que Não, Vladimir eu também concordo que o Vladimir não é de direita. Mas ele declarou voto em Bolsonaro. Nem de esquerda, Vladimir é o centrão puro na raiz, no sentido pejorativo mesmo, do centrão mesmo. A política nossa, ela é tão confusa demais, às vezes, de analisar. Eu vou te fazer uma pergunta. Marcelo Crivella, é de direita ou esquerda? Marcelo Crivella, teoricamente direita. Fez parte do governo Lula. Foi ministro, né? Ministro da pesca, né? Exatamente. Se ele não sabe nem segurar uma vara. Exatamente. José, o Marcelo Crivella sabe segurar uma vara? Ele segura uma vara? Como que vai ser ministro da pesca se o cara não sabe segurar a vara? Hein? Fala! O Josiel aqui falou que o Crivella não usa vara, ele usa rede. Vamos lá, coloca o prefeito ali pra falar, porque nós já estamos estendendo aí. Depois eu vou querer que o Pietro fala aí como é que tá lá na Câmara. Coloca aí, Vladimir. Sobe aí.
Sobe aí, coloca, assista o vídeo aqui. O prefeito Vladimir Garotinho, a gente tem que dar a César o que é de César. Ele aproveitou o momento ali, ele fez 2 reivindicações. Uma, para que o presidente interfira junto à Caixa para liberar esses juros que o município não tem condição de pagar nesse empréstimo que eu sou contra, para renovar a frota de ônibus. E segundo, para ele intervir na bancada lá ligada ao PT, no Senado, que está lá o reconhecimento da nossa região inteira aqui do Norte Fluminense como semiárido. Coloca ali o vídeo do prefeito Vladimir Garotinho. Uma luta coletiva de 20 anos. Lá em 2005, um conterrâneo nosso, Chico D'Angelo, que não está aqui, mas que eu queria fazer questão de citar o nome do Chico D'Angelo, conseguiu a cessão do terreno da rede ferroviária para a obra iniciou e paralisou ali nos anos de 2012. A obra ficou paralisada. Quando eu tive a oportunidade de ser deputado federal, em 2019, junto do Chico D'Angelo, da Thalíria, que está aqui presente, e de tantos outros deputados, lideramos um movimento de uma emenda de bancada que pudesse transformar esse sonho em realidade. E hoje eu fico muito feliz de ter conseguido como deputado, porque eu fui o proponente da emenda de bancada, e hoje estou aqui entregando esse prédio. Vocês hoje estarão estudando num grande complexo, que tem aqui a participação do governo Lula, que tem a participação de vários deputados, inclusive eu, enquanto estive como deputado federal. Queria fazer 2 pedidos a Vossa Excelência, um em nome do povo de Campos e o outro em nome dos 22 municípios aqui da região. O município de Campos teve aprovado no PAC o maior projeto de renovação de frota do Brasil, 540 milhões de reais. Não foi nem retirado e nem acrescentado nenhuma vírgula do nosso projeto. Porém, as condições que a Caixa nos oferece são impossíveis para a Prefeitura pegar o financiamento. Então fica aqui o pedido que, se possível, a Caixa flexibilize para que a Prefeitura possa fazer esse investimento para melhorar o transporte urbano e público da nossa cidade. O segundo, presidente, em nome dos 22 municípios aqui da nossa região, nós temos um projeto de lei tramitando no Senado Federal, já está pronto para ir à pauta de votação, foi aprovado por unanimidade em todas as comissões do Senado. Aqui no interior do Rio, nós temos os piores IDHs do estado do Rio. Nós temos aqui o nosso semiárido, presidente. Ano passado, ficou 8 meses sem cair uma gota d'água aqui no interior do Rio de Janeiro, e os produtores rurais perdem toda a sua produção. Por várias vezes já se decretou calamidade climática aqui na região. Isso é fruto de estudos desta Universidade Federal, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Universidade Rural do Rio de Janeiro. O estudo está pronto, está aprovado por todas as comissões do Senado, já passou pela Câmara. Eu já conversei com o deputado Lindenberg, já conversei com meu amigo, o secretário nacional André Siciliano, e queria pedir o seu apoio, o apoio de Vossa Excelência, para que esse projeto seja aprovado e a nossa vocação do interior do Rio de Janeiro, que é agrícola, possa verdadeiramente. Essa aqui é uma luta. Acabou? Ah, não colocou ali o pedido. Ah, colocou os 2 pedidos, tá certo, pode tirar. Quintanilha, o que você acha da habilidade do prefeito em pedir? É Centrão. Centrão é assim, Edmar. Centrão tá nos 2 lados. O Centrão tá sempre ali. Você vê que ele elogia vários deputados, relembra que teve lá. Fala que é amigo de Siciliano. É Centrão. Ele nem falou, é ministro, que acho que André Siciliano é ministro, né? Ocupa alguma pasta lá que com um status de ministro. Ele nem falou o cargo do Siciliano. Ele falou meu amigo Siciliano. Lindenberg não é amigo dele, mas Siciliano é. Então,
Pra você ter noção, quando ele era, como é que se chama? Chefe de gabinete do Bruno Dauar, todo mundo dizia que ele tinha trânsito com todo mundo. Quem tem trânsito com todo mundo é o Centrão. Vladimir deputado federal. Vladimir, trânsito com todo mundo. Centrão, Vladimir, vale todos os ministérios, independente de quem seja. Centrão, independente de coligação partidária, porque tem alguns ministérios que são cedidos. Centrão! Já chegamos ali na nossa hora. Vamos colocar ali, Quintanilha, um negócio emblemático. Que o presidente Lula, coloca o número 7 do Zé. O presidente Lula, no meio daquela solenidade, ele encontrou tempo de pedir o telefone pessoal do presidente Lula, do prefeito Vladimir Garotin. Lula pediu o telefone pessoal de Vladimir Garotin. Com moral, hein? E ele disse por quê. Ele falou: tenho assuntos ligados ao Rio de Janeiro que preciso trocar uma ideia com você. Coloca a matéria aí que o Campus 360 fez. Lula pede número pessoal de Vladimir e promete ligação sobre tema que pode envolver as eleições, aí já é especulação, que pode envolver as eleições de 2026. Durante a inauguração do novo campus da Universidade Federal, o presidente se surpreendeu ao fazer um pedido direto ao prefeito Vladimir. Seu número pessoal, segundo Vladimir, Lula afirmou que pretende ligar para tratar de um assunto do Rio de Janeiro, sem detalhar o tema. Quintanilha, o que você acha que Lula quer falar com Vladimir? Bom, é meio óbvio, né? Quer falar de política, mas de alianças políticas possíveis para 2026, né? Vladimir se elegeu com uma votação expressiva no interior. 180 mil votos. Exatamente. Sem dúvida que é uma... 192 mil votos, eu sempre engano. É 19, vou gravar assim. Vladimir, 19, 192 mil votos. Sem dúvida que Vladimir hoje é uma liderança do interior. Sem soma de dúvida. Podia estar melhor avaliado, mas o segundo mandato dele está paralisado. A Prefeitura Municipal de Campos, nos 4 meses que se somam aí do governo Vladimir Garotin, literalmente não fez nada. Não se paga nada. A cidade não movimenta dinheiro, que o maior empregador do município é a prefeitura. Então o município de Campos está sem verba. Então, vamos lá. Hoje, os 2 principais candidatos a governador que são... o diga e Hermano Santos. Hoje, os principais candidatos a governador são o prefeito do Rio de Janeiro, né, o Eduardo Paes, que é candidatíssimo a governo do estado. Sim. Todas as pesquisas dão ele com ampla margem de folga. Tudo indica que, se mantiver essa linha, ele ganha em primeiro turno. Então, só que o Eduardo Paes, ele é muito forte lá na capital, região metropolitana. No interior, ele já não tem tanta força assim. Já o concorrente dele, o Rodrigo Bacelar, é daqui do interior mas principal rival saiu uma pesquisa, não. Rodrigo Bacelar tá lá em 6º. Vladimir tá na frente na pesquisa que saiu da Quest. Vladimir aponta como... as pessoas lembrarem que aquela lista foi apresentada. As pessoas declaram voto em Vladimir, menos em Rodrigo, e quem diz que jamais votaria em Rodrigo é muito maior de quem jamais votaria em Vladimir. Isso, Eduardo Paes lá em cima e essa turma brigando cá embaixo. Então, vamos lá, mas eu acredito que os números de Rodrigo vão subir mais, porque quando oficializar, governador, botar a mão, enfim, essas coisas de governo. Enfim. Eu digo a você que Rodrigo não é candidato a governador. Eu acredito que seja assim. Não vai ser candidato a governador. Mas enfim, Rodrigo é candidato à reeleição de deputado estadual. Mas, enfim, vamos para me concluir aqui, né? Então, hoje, a liderança do interior do estado é de Vladimir Garotin, e Vladimir Garotin é um excelente nome para compor, seja com quem for. Então você Todo acha... mundo vai querer compor com Vladimir Garotin. Na sua opinião,
Você acha que a conversa de Lula é tentar persuadir Vladimir para compor a chapa de Eduardo Paes como vice-governador? Pode ser, a não ser que o Lula tenha algo maior para Eduardo Paes. Aí já é especular maior. A minha opinião é que o presidente está preocupado com as eleições do estado do Rio. Por quê? Se já tem a eleição ganha. Se o homem de Lula, Eduardo Paes, o homem de Lula, amigo de Lula, o homem da cozinha de Lula, já está como a eleição ganha. Se não tem eleição, ganha. Mas se a eleição fosse agora, nesse momento, eleição para governador, Eduardo Paes já ganhava em primeiro turno. Por que Lula quer falar sobre, se for realmente o assunto for política, que eu também acho que é? Que Lula respira política. Lula não tá nem aí pro Brasil. Lula tá aí pra saber como que o PT, eles já estão pensando em 2026. Vladimir também é a mesma coisa. Eles estão pensando em 2026 e se perpetuar no poder. Eu acho que... Qual é a preocupação de Lula? Lula quer trazer Eduardo Paes para a chapa dele. Lula quer Eduardo Paes como vice-candidato a vice-presidente na chapa dele. Lula está desidratado. Lula está com altos índices de rejeição. Altamente desidratado. A popularidade de Lula atingiu o nível mais baixo dos 3 mandatos dele. E ele ainda sonha em ser presidente. Olha como é que o coxa é bom, hein? Cara, tá ali no 3º mandato. A gente tá vendo ali que tá mais pra lá do que pra cá. E o homem quer continuar presidente. Então ele quer conversar com o Vladimir o seguinte: Vladimir, eu preciso que você convença Eduardo Paes a ir comigo, que você vai arrumar um jeito aí de ou você ser candidato a governador, ou seu pai, fazer uma chapa aí para representar a esquerda no Rio de Janeiro. Eu duvido muito que Lula faça um acordo com o Vladimir passando pelo pai. Não, eu só tô dando um exemplo. Ele tem que persuadir. Ele tem que persuadir Eduardo Paes a deixar passar governador. E o que Lula tem para prometer para Eduardo Paes? Isso tudo é coisa, como diz José, da minha fonte. Da minha fonte. Olha a minha fonte falando. Lula, o que Lula prometeu para Eduardo Paes? Eduardo Paes falou: presidente, eu tenho a governança, o governo do estado na minha mão. E Lula, eu vou te dar a presidência. Você tem governador do Rio, eu te dou a presidência. Se eu ganhar, você como meu vice, você vai ser o próximo presidente do Brasil. E aí? Rapaz, é um assunto a se analisar, pensar bem do que pode ser. É claro que está muito cedo ainda, é muita especulação. Até lá muita coisa pode mudar, pode até ter realmente essa intenção, mas claro que outros nomes como vice vão surgir, né? Coloca a câmera aí, José. Considerando que o Lula já escolheu o Alckmin, pra mim até foi uma escolha inesperada, mas que faz todo sentido, né, da outra eleição. Não vou entrar no mérito agora. Eduardo Paes é um cara popular no Rio de Janeiro, sim. Não vou entrar no mérito se faz uma boa gestão ou não, mas é um cara popular. E é um cara que ele não é... a esquerda não se pega a Eduardo Paes. Muitas pessoas da direita votam em Eduardo Paes. Ele está acima da direita e da esquerda. Mas Eduardo Paes é o quê? Eduardo Paes é o cara. Eduardo Paes é centrão. Vamos ver lá a Câmara agora. Vamos voltar pra Câmara pra saber quem tá discursando lá agora. O meu vereador Leon Gomes. Que trabalhando com seriedade e apresentando os fatos. Compactuar ou falar pontos divergentes ou não concordar, isso é direito de qualquer legislador aqui. O vereador Marquinhos subiu, o vereador Michael subiu. Pontuar aquilo que eles acham, como nós vamos defender aquilo que nós acreditamos. Entendendo, como foi falado pelo
pelos próprios edis da oposição a seriedade do processo desse projeto. Isso, ao vivo, vindo pelo na doutor Câmara Municipal nesse momento. Vereador Leon Gomes discursando, defendendo ali a reforma administrativa. Vai entrar na madrugada aí, vamos ver se hoje vai conseguir votar alguma coisa. Quintanilha, quem quiser acompanhar, continuar acompanhando, TV Câmara, só botar no YouTube, Câmara Municipal de Campos ao vivo, vocês vão assistir lá ao vivo a sessão que promete hoje varar a madrugada. Boa noite, Quintanilha. Boa noite, Dimar. Boa noite a todos. Acho que hoje os vereadores vão cumprir, né? 8 horas de trabalho aí. Boa noite a todos e até terça-feira com mais uma live nos Bastidores da Política. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.